Boa noite, irmãs e irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de Seminário do Campo e todos os que acompanham nosso canal na internet, canal do YouTube. Vamos continuar com o estudo do livro Augusto Nicodemos, é o autor, Cristianismo Simplificado, Respostas Diretas a Dúvidas Comuns. E hoje o tema é: qual deve ser a relação entre fé e obras? Mas já dá uma grande dica, né? Existe relação entre fé e obras, não estão separadas. Se estiver separadas, a fé e as obras, elas não são fé e também não são obras verdadeiras. Então eu quero começar com o texto. Quero que você abra na carta de Tiago, capítulo 2. Acompanhe Tiago 2, o verso 14 ao 26. Tiago 2, 14 a 26. Eu aqui no programa Logos, direto no celular, com a versão ARA. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qual dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja que essa carta, nós acreditamos que, pelo menos nos estudos, são dois sermões de Tiago que foram compilados, inspirados por Deus. E ele está falando aos judeus. Então por isso ele fala assim: Abraão, nosso pai. Mas continuando, verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a fé de Abraão foi manifestada em obras, quando ele sai da sua terra, da sua parentela, Ur dos Caldeus. E quando ele obedece ao Senhor, indo sempre onde o Senhor apontava. E a obra dele foi bem expressa, um texto importante, quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque. Então, nesse momento, a fé dele está sendo personificada por obras. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, verso 23, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, uma segunda ilustração dentro da carta de Tiago, daquela que creu em Deus, que Deus já havia feito vários sinais e vários milagres para o povo de Israel, principalmente lá no Egito, e ela não fica por aí. Ela acolhe os emissários, os espiãos, ela protege, porque não poderia denunciá-los, senão ela seria morta, ela e os seus familiares, na invasão israelita. Então veja que sempre acompanhou alguém que cria em Deus e depois tinha as obras que Deus mesmo especificava. No caso, Abraão, ir para onde Deus apontasse, para a terra de Canaã. E no caso, Raabe, não especialmente um anjo falando com ela, mas esses emissários: nos proteja, porque aí você será poupada. Então veja, sempre que a fé em Deus,
é acompanhada com obras. Então não há um antagonismo, algo assim diferente entre elas. Há na sua distinção algo especial. Algo especial. A fé é de Deus e as obras também são de Deus. Deus prepara as obras. Então, o que é fé? Vamos definir o que é fé? A Escritura mesmo já define em vários pontos. A fé é a verdadeira confiança inabalável naquilo que Deus prometeu. Então, fé é confiança em Deus, quem Ele é, e a fé, ela passa a ser confiança quando a gente faz as obras. Então, eu confio no Deus que mandou fazer, eu confio naquele que Ele mandou fazer. Às vezes são coisas absurdas. Por exemplo, os israelitas rodearem por Jericó várias vezes, 7 vezes, e depois gritarem e as muralhas caírem. Fizeram obras, acreditaram em Deus. Não está no nosso texto aqui, mas podemos relacionar, nós que temos algum conhecimento acerca dos fatos históricos da Bíblia. A fé, ela não é só um sentimento. A fé, ela é algo que nos muda. Então, eu não busco ter fé, é colocado em nós a fé. E a fé muda a pessoa. Então a pessoa é convertida, depois ela acaba tendo fé, ou ela tem a fé, ou ela é convertida, e a fé dela vai conduzindo ações, o arrependimento, as obras. Então a relação entre as duas, fé é confiança, fé é a plena confiança. Eu não vou citar aqui Hebreus 11:1, que você talvez conheça, Hebreus 11:1, o que é fé, e a fé pode ser vista muito mais ainda. É uma confiança inabalável na palavra de Deus. Então, a fé ela é verdadeira, faz com que os crentes começam a praticar obras verdadeiras e obras aceitáveis. Então, definindo um pouquinho sobre obras. O que são obras? Obras é tudo aquilo que Deus manda fazer. Evitar o pecado, fazer bem ao seu próximo. Nós já lemos aqui em Tiago de como alguém poderia mostrar que era religioso ou que tinha fé. Justamente ou imediatamente, o texto fala, irmãos, fazer as boas obras aos irmãos. De todas as vertentes religiosas, pode ser isso, as denominações, mas os nossos irmãos. Então, muitas vezes a pessoa está num meio cristão, fala o seguinte, olha, eu não participo dos eventos da igreja, ou eu não trago dízimo, não trago oferta, porque eu ajudo já uma sociedade ali, as crianças da rua, os mendigos. Olha, as obras que Deus preparou para os seus irmãos são justamente, para os crentes, para serem vistas e praticadas para os seus irmãos. E depois para os de fora. Ou simultaneamente, os dois. Há várias passagens que falam sobre a fé e também sobre salvação. Então, salvação, fé e obra. Salvação é o dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, de vocês. É uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Temos o exemplo de um homem chamado Cornélio, que ele fazia boas obras. E há um momento que é enviado Pedro à casa de Cornélio, para que lá impusesse as mãos e que Deus ouvisse a partir daí, ouvisse e vesse as obras de Cornélio com bons olhos. Por que a fé trabalha com as obras? Porque a fé não é meritória. Eu tive fé, eu quis ter fé. Eu sempre tive fé, eu quis ter fé. E a minha fé sempre foi verdadeira. Mas houve um momento que Deus coloca a fé verdadeira nele, na palavra dele, e a partir daí, até as obras, por melhor que sejam, acabam sendo verdadeiras, porque não são meritórias. Eu fiz, não. Deus preparou as obras para que você andasse nelas, ou você praticasse as obras. Então, você pode ter vários exemplos dentro da humanidade, grandes líderes, posso citar alguns. Madre Teresa de Calcutá, cito o brasileiro, Ayrton Senna do Brasil. Gandhi,
citado aqui no livro, Martin Luther King e muitas outras pessoas que fizeram caridades, Fred Mercury, Elton John, gente que pega o dinheiro mesmo, Princesa Di, e fizeram suas boas obras. Mas o que isso tem a ver com fé? Nada dessas coisas podem salvar as pessoas. Então a obra, ela não pode salvar as pessoas. Não pode, ela não tem essa característica, ela não tem essa função de salvar. Ela demonstra que a pessoa tem fé. Então, se essas pessoas que eu citei aqui tiveram fé no Senhor Jesus Cristo, as suas obras foram verdadeiras, aceitas por Deus. Porque decorreram da fé verdadeira. Mas então não eram crentes se não foram aceitas? Não, não é que não foram aceitas. Elas mostram a necessidade de fazer o bem ao próximo. Mas elas não são frutos ou evidência de alguém que teve a fé verdadeira. Mas Deus manda fazer as boas obras. Um pouquinho mais ainda. Isaías 64, verso 6, fala que as nossas obras, as melhores obras, são chamados trapos imundos ou trapos de imundícia. Na cultura judaica, e hoje você pode até verificar, as mulheres usam isso na sua menstruação, né? Quando o seu corpo começa ali expelir sangue, aquele trapo não serve de novo, naquele tempo jogava fora, hoje se lava, né? Mas era trapo, aquilo ali é como se fosse um trapo. Era utilizável? Era, porque estancava o sangue. Então são as boas obras. Permite que uma pessoa não morra de fome ou não tenha uma doença, mas essas obras, elas não podem salvar, a nossa intenção não pode salvar a gente. Então, existe uma relação? Existe a fé e obras. Então, ninguém pode dizer, eu tenho fé, mas ele é vazio, ele não estende a mão necessitado, ele não faz doações, ele não ajuda ninguém, nem a igreja, ele não coopera para o bem da igreja, ele não estende a mão. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que ele foi alvo de descrédito, seu apostolado, não era reconhecido, e lhe faltava amor. Que espécie de amor? Caridade, obras, visita na prisão, o seu salário, ou as suas cônguras pastorais, falando hoje. E os filipenses estenderam a mão para o apóstolo Paulo, porque eles tinham fé. Os coríntios tinham fé, mas era uma fé imatura, não era uma fé verdadeira, um amor verdadeiro que nós temos, primeira carta de Coríntios 13, 1, o amor verdadeiro ali. Então, tudo está relacionado. Amor, fé, salvação, obras, estão sempre relacionados. Então a pessoa não pode ter amor e não ter fé. Porque o amor dele é verdadeiro se tiver fé em Deus. Senão pode ser um amor fraternal, mas o amor verdadeiro é um amor ágape. Então Deus nos manda fazer obras. Uma obra muito importante que o cristão deve fazer: evangelizar. Então, veja aqui, ide portanto e pregar o evangelho. Depois que prega o evangelho, vem as obras. Então, eu vou pregar o evangelho, mas eu vou só pregar com obras. Eu não vou levar a palavra de Deus, só alimento. Não, é uma fé também que está errada. A fé acompanha as obras acompanham a fé. As pessoas que são destinadas os nossos benefícios, aquilo que nós deixamos para as pessoas no modo fraternal, devem saber de onde vem aquilo, das mãos dadivosas de Deus, das suas benesses. Senão, como é que eles vão glorificar a Deus? Como é que eles vão invocar, se não sabem de quem veio a mão? Então é importante trabalhar sempre as obras e a fé. A realidade é que nós não conseguimos obedecer a Deus como deveria. As obras mostram a nossa gratidão, o nosso amor. Lembro de uma passagem que o Senhor fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. No finalzinho ele fala: apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Então, fé é sempre relacionada com obras. A lei de Deus, Levítico, repetido em várias passagens, mostra sempre o amor ao próximo, a ajuda ao próximo. Então, a crença em Deus não é você viver dentro de uma igreja, de uma seita, de uma célula ou alguma comunidade onde você não estenda a mão, não seja sal da terra, luz do mundo, onde você não vai até a sociedade. Algumas seitas, elas são caridosas para o seu povo, mas não é para uma pessoa que não é da mesma religião, ou mesmo uma outra etnia. Há religiões que são só de uma etnia só, não se misturam.
Agora está havendo alguma chance de mudança. Mas a lei de Deus, Velho Testamento, sempre colocava: vocês devem ajudar o seu próximo a acolher o estrangeiro, a acolher as viúvas. Então isso é fé. Então a fé, ela se relaciona com as obras? Sim, ela se relaciona muito bem. Citamos aqui Abraão, citamos Raabe, citamos Pedro, citamos vários profetas que acolheram. Nós temos até o profeta Elias, que acolheu aquela viúva, chegou até lá, lógico, ele pediu alimento para ele. Mesmo assim, também houve ali uma relação entre fé e obediência a Deus, e ela também houve aquela questão de confiança no profeta, em Deus, e também fez obras. Então, algo que está sempre ligado. Então, a lei de Deus, ela ordena as obras que glorificam a Cristo, porque ele foi o maior exemplo, o exemplo de um obreiro aprovado, e fez o bem diante de todos os homens. Essa foi a causa que ele foi perseguido muitas vezes e foi morto por ser justo e por fazer obras, e as obras que o Pai preparou para ele. Você tem tido uma fé que evidencia em obras? Você é conhecido como aquele obreiro, aquele irmão que estende a mão, aquele que coopera com a igreja na construção, na reforma, na visita, no amor, no recado ali do aniversário, no presente. Você já fez capelania hospitalar, você já fez algo que possa dizer: olha, esse crente, ele tem obras. É como uma árvore que não tem frutos. Ou aquela figueira que o Senhor, na passagem que nós conhecemos, ele amaldiçoou aquela figueira que era para ter frutos, não tinha na época. Então você é aquele que deve ter obras, e que essas obras glorifiquem a Deus, o nosso Senhor. Fique com Deus, até a